Olá, nós somos o PET Geografia e no episódio de hoje trataremos dos aspectos naturais, sociais e culturais do município de Castro. Até o século XVIII, toda a região que abriga hoje os Campos Gerais era habitada por índios tupis e jés. Devido à abundância das pastagens, a região, e em especial o território em que se localiza o município de Castro, tornou-se caminho dos tropeiros, que iam com suas tropas do Rio Grande do Sul para Sorocaba, São Paulo. Através do regime de Sesmarias, a coroa portuguesa queria colonizar várias extensões de terras e por isso as doavam às famílias que pretendessem se fixar nelas. No ano de 1857, a Vila Nova de Castro tornou-se município. O final do século XIX marcou o início da colonização pelos imigrantes alemães, instalados na colônia Santa Clara, e pelos poloneses na colônia Santa Leopoldina. No século XX, seguiu-se a vinda de outras etnias, como italianos e árabes, e na década de 1930 chegaram outros grupos de alemães, que formaram as colônias Terra Nova e Maracanã. Em 1951, os holandeses instalaram-se na colônia Castrolanda, e em 1958 chegaram os japoneses. Localização. O município está localizado na região centro-leste do estado do Paraná, situando-se no primeiro Planalto Paranaense, com uma pequena porção a oeste da sede municipal, localizada no segundo Planalto. O município possui área territorial de 2.531 km², densidade demográfica de 26,50 habitantes por quilômetro quadrado e escolarização de 97,2% na faixa etária de 6 a 14 anos. Clima. O município de Castro encontra-se sob a influência do tipo climático CFB de Köppen, com precipitação da ordem de 1.400 a 1.600 milímetros e com chuvas bem distribuídas durante o ano. Enquadra-se na faixa mesotermal, onde a temperatura média do mês mais frio varia entre 18 e menos 3 graus Celsius, denominado de temperado úmido com verões frescos, geadas severas e frequentes, e sem estação seca. Vegetação. Na porção sudoeste do município, onde o relevo é mais vigoroso, a vegetação original predominante é do tipo floresta subtropical, enquanto no restante da área predomina a vegetação de campo subtropical úmido. Convém ressaltar os remanescentes de vegetação nativa e principalmente floresta ombrófila mista, aluvial e campos naturais associados, integrantes do bioma da Mata Atlântica e em estado original e seu ecossistema. Economia. O município de Castro tem como base de sua economia a atividade agropecuária, destacando-se a produção leiteira. Atualmente é o maior produtor de leite do país, com 363 milhões de litros ano. PIB. O Produto Interno Bruto de Castro é de 2,7 bilhões de reais e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é considerado moderado. Museu do Tropeiro. É considerado o imóvel mais antigo do município. O museu foi fundado em 1976. O único deste gênero no país, foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, em 6 de março de 1978. A casa do século XVIII foi construída sobre uma base de rochas com colunas de madeira que sustentam toda a estrutura da cobertura. As paredes são construídas em sistema de pau a pique e a cobertura é de telhas de barro. Com forte atuação didática para estudantes e pesquisadores, possui um amplo acervo. Conta ainda com vasta documentação e biblioteca. Recebe aproximadamente 9.000 visitantes por ano. Casa de Sinhara. A Casa de Sinhara foi idealizada pelos administradores do Museu do Tropeiro, sendo de início apenas uma exposição, realizada em 2004, em homenagem às esposas dos tropeiros e fazendeiros locais, as Sinhás.
Transformou-se em museu em 2005. Dá ênfase ao universo feminino, com objetos, móveis e utensílios usados em Castro no século XIX e início do século XX. Fazenda Capão Alto. Localiza-se em terras de Sesmarias, concedidas na região no início do século XVIII, para a criação de gado às áreas auríferas de Minas Gerais. É um marco do movimento tropeirista no Paraná. A fazenda, antiga Sesmaria do Iapó, abriga um conjunto de várias estruturas edificadas, entre elas o casarão colonial, construído em 1840, e os remanescentes das paredes de taipa de pilão da antiga capela. A construção da capela se deu após 1751, quando a fazenda Capão Alto foi adquirida pelos carmelitas. Depois de muitos anos, os carmelitas deixaram a região de Castro e, por esse motivo, a fazenda Capão Alto passou a ser administrada pelos escravos que nela viviam. Em 1864, os escravos da Capão Alto foram vendidos à firma Gavião Ribeiro e Gavião, de São Paulo, o que motivou uma rebelião. A revolta dos escravos foi contida pelo Estado e mais de 200 deles foram levados para São Paulo. Em 1983, a Fazenda Capão Alto foi tombada como Patrimônio Cultural do Paraná pela Secretaria Estadual de Cultura. O local, que já pertence à aristocracia paulista e religiosos carmelitas, atualmente é de propriedade de Kobe e Elisete Peter e recebe 3.600 turistas por ano. Museu Casa do Imigrante Holandês. O Museu Casa do Imigrante Holandês foi inaugurado no dia 29 de novembro de 1991, sendo expostos móveis e utensílios domésticos da época trazidos da Holanda, além de vários tratores e máquinas agrícolas. Por ocasião do aniversário de 65 anos da colônia Castro-Holanda, foi inaugurado em 30 de novembro de 2016 o Centro Cultural Castro-Holanda, do qual faz parte o Museu Histórico. A sede do museu representa a Casa de Fazenda, característica da região nordeste da Holanda, de onde a maioria dos imigrantes partiu. A construção engloba dois elementos essenciais da vida campesina: a residência e o ambiente de trabalho do camponês. Memorial da Imigração Holandesa. Reúne a biblioteca da comunidade, uma loja de artesanato, um restaurante-cafeteria e um moinho, o imigrante, cujas pás têm uma envergadura de 26 metros. É considerado um dos maiores moinhos de vento do mundo, sendo uma réplica dos que existem na região de onde vieram os imigrantes. Nos próximos vídeos do Conhecendo Paraná serão abordados outros municípios. Até lá!